O item 45, na página 72, a Igreja Católica e os bárbaros. Bom, eu peguei aqui os dados de um outro historiador também, nesse período que nós estamos estudando, aí no quinto século, tá bom? No quinto século, quando o Império Romano do Ocidente está sendo destruído pelos reinos bárbaros, porque Roma vai ser dominada, um bárbaro toma conta de Roma. Então, a Igreja Católica sofre pouco, mas é claro que ela perde muito do seu poder. Então, esse historiador, ele conta o seguinte: ao longo do século V, ou seja, do ano 401 ao ano 500, a parte ocidental do Império Romano foi invadida e devastada por tribos bárbaras. Em 476, Roma foi conquistada. Na confusão da guerra, o papado foi a única instituição organizada que sobreviveu. O Papa Leão Magno entrou para o rol dos gênios da diplomacia por ter liderado o Vaticano nessa transição. E aqui, irmãos, é uma faca de dois gumes, como diz. De uma certa maneira eles respeitaram, por quê? Porque os bárbaros estavam se convertendo ao arianismo. Porque os arianos foram expulsos de Roma, de Constantinopla, eles foram viver entre os bárbaros. E lá eles começaram a influenciar os bárbaros e acabou que os bárbaros começaram a se converter ao catolicismo ariano. E nesse caso havia um certo respeito pelo Papa, mesmo o Papa tendo decretado eles como hereges, né? Então vai ter diversas confusões, como algumas que nós já vimos, outras que nós veremos, mas eles mantêm um certo respeito ao Papa. É isso que ele está dizendo. Ele prossegue. Quando o rebuliço acabou, a Igreja Católica era a dona do mais poderoso dos monopólios, o conhecimento. Religiosos católicos eram os únicos europeus letrados no início da Idade Média, fornecendo conselheiros e legisladores para os reinos nascentes. A Igreja ganhou influência sobre os soberanos bárbaros, que começaram a se converter em 508. O primeiro foi Clovis, rei dos francos, que mandou batizar seus exércitos com tonéis de água benta. Nós vamos estudar especificamente a história dele, porque é bem interessante. Agora, vocês vejam, eu resolvi extrair essa parte aqui desse historiador, estamos na página 72, eu resolvi extrair essa parte desse historiador, porque vocês sabem que dominar o conhecimento, você domina o mundo. Então a Igreja Católica, além dela ter o poder religioso, que ela já enriquecia muito, porque ela vai começar a dizer para as pessoas, olha, se você der uma grande oferta, a tua alma vai ficar pouco tempo no purgatório, né? Isso não é piada, eu não estou criando agora não. Eles diziam, olha, quando a oferta do teu parente bater no fundo da arca, a alma sai correndo do purgatório. Então todo mundo dava muita oferta para ficar livre do purgatório. Então eles já enriqueciam muito. Além disso, principalmente agora quando o Império Romano está caindo, ano 476 é considerado o ano da queda dele, né? Mas claro, ele vem caindo há muito tempo. Então, esse período de queda do Império Romano, quem domina são os bárbaros. Os bárbaros, por que eles são chamados de bárbaros? Os indivíduos não sabiam nem ler. Eles não sabiam ler, eles não tinham história. A história que nós sabemos sobre eles é contada pelos romanos e pelos gregos, porque eles não tinham escrita, eles eram bárbaros, né? Bárbaros, é até estranho, mas eles eram assim, muito atrasados. Eles eram tão atrasados, por exemplo, quanto os nativos aqui do Brasil, que não tinham escrita também que não tinham escrita. Então eles eram muito atrasados. Só que eles acabaram que se tornaram grandes guerreiros, aprenderam a arte da guerra, eram mais altos e mais fortes que os romanos e lutavam por sobrevivência, porque viviam na parte norte, uma região mais fria, mais gelada, e eles queriam a terra dos romanos e acabaram tomando tudo, né? Então, quando eles tomam tudo, eles estão debaixo de qual religião agora? Debaixo da religião católica.
uma parte debaixo da religião católica ariana, outra parte debaixo da Igreja Católica Romana. Eu já posso adiantar a vocês que nas décadas seguintes, nos séculos seguintes, todos os bárbaros vão se tornar católico romano. Eles vão começar a abandonar o catolicismo ariano. Okay? Mas vai ter guerra entre eles, tá bom? Vai ter guerra entre eles. Bom, então o historiador está dizendo o seguinte, a Igreja Católica dominou também o conhecimento, porque os bárbaros não entendiam nada. Então, o conhecimento, o estudo naquela região ficou nas mãos dos católicos. Eram os bispos. Então, ele disse, ele fornecia os conselheiros, os legisladores. Nós vamos ver caso na história, depois de uns 200 anos à frente, que o Papa vai falar, não, essa região aí foi doada por Constantino para a Igreja Católica. Mas como que foi doada? Ninguém nunca falou, aí mostrou um documento, que hoje é provado que o documento foi falsificado. Só que o bárbaro não sabia ler, e quem é que ia identificar uma falsificação naquela época? O bárbaro só olhou para o documento sem saber, né, nem o que estava escrito ali direito, e aí concordou, bom, então essa terra agora é do Papa. É assim que vai surgir no Estado papal. Então, eram grupos políticos religiosos. E repetindo, o que nós vamos encontrar das igrejas anabatistas, ou seja, da verdadeira igreja de Jesus nesse período, é que os críticos católicos, os perseguidores, vão nos dar alguma informação. Em alguns casos, até outros, como árabes, né? O comentário prossegue. Os padres e bispos permitiam que os pagãos continuassem com suas crenças espíritas e, em paralelo, praticasse o catolicismo. Entre os bárbaros, isso era comum, irmãos. Esse Clovis que ele falou ali, que vai se converter ao catolicismo romano, muitos deles, é sabido, eles continuavam com aquela religião pagã. E eu sempre falo, é como aqui no Brasil. Você não tem um histórico aí que é bem claro, né, de catolicismo e espiritismo juntos? Vai lá na Bahia que você vai ver que é tudo muito unido. A religião africana que veio para o Brasil, ela foi homenageada pelos católicos como dia 12 de outubro, é uma homenagem, essa data só existia no calendário da religião afro. Então, essa religião afro era aquela religião pagã antiga de uma outra maneira. Ok? Então, assim como a Igreja Católica aqui no Brasil está unida à religião afro, está unida à religião asteca, ela estava unida também à religião dos bárbaros. Ok? É isso que esse historiador aí do canal World History vai nos contar agora. Ele diz: a crença em fadas, espíritos e fantasmas, fantasmas definido como espíritos dos mortos, encontrava-se tão profundamente enraizada que os sacerdotes de paróquias acabaram por permitir membros de suas congregações a continuarem práticas de conciliação, muito embora a igreja ensinasse a eles que tais entidades eram evidentemente demoníacas e que não se deveria brincar com elas. Vou dar uma pausa aqui para poder explicar para vocês. Na verdade, o que acontecia é que a Igreja Católica era um paganismo. A Igreja Católica era um paganismo. E aí eles olham para a história e dizem assim, não, nós recomendávamos, mas eles continuavam fazendo. Então eles tinham que ser cortados do corpo de Cristo. Né? Mas isso daí era aceito como algo normal. Eu contei para vocês a história do Patrício, né? Que ele evangeliza essa região dos bárbaros, e ele passava uma semana na paróquia, outra semana com os sacerdotes celtas, que eram espíritas. Então, isso, acredite na história, esse envolvimento com a religião pagã, isso é normal no catolicismo desde Constantino. Por quê? Porque Constantino ele era pagão. O próprio Constantino ele continuou praticando paganismo. A história diz que ele se converteu ali em 313. Pois bem, no ano 337, ano da morte dele, ele estava participando de inauguração de templo
dedicado ao demônio, de culto pagão. Ele participou como sacerdote. Já pensou? Se converteu, mas vai ainda no templo do satanismo, onde ele atuava. Como é que pode? Isso é inaceitável. Mas isso era normal nessa igreja de Roma. Acredite, isso era normal. Tanto que Agostinho de Hipona, ele já tinha escrito a obra O Culto Devido aos Mortos, ou O Cuidado Devido aos Mortos. Isso era normal, como é até hoje nessa instituição. Então, vocês vejam que luta que, por exemplo, e na história, ela vai dominar o conhecimento, não é o que nós acabamos de ver aqui o historiador falando, ela vai dominar o conhecimento, ela vai destruindo as obras contrárias a ela. As obras que nós conhecemos dos anabatistas são obras que os católicos falaram. Por exemplo, tem a obra de Parmênio, que nós falamos, que ele escreveu contra a Igreja dos Traditores, ali próximo do ano 380, 390 da era cristã. Essa obra se perdeu. Como que nós sabemos? Porque teve um católico que ele escreveu criticando a fala daquele anabatista. Aí nós sabemos que a obra existiu, mas nós não temos a obra para ler. Então eles controlam o conhecimento. Então eles foram só colocando na história, que só existia eles como igreja, que os outros eram seitas. E ela foi colocando na história, e convenceu as pessoas acreditam. E essas igrejas diferentes, eu tinha que, por zelo santo, destruir essas igrejas. E era isso que eu estava fazendo. Nós vamos estudar nesses séculos aí, vamos encontrar diversos casos de igrejas sendo perseguidas pela Igreja de Roma. Então, ela controlou o conhecimento, controlava a riqueza. Nós veremos história de bispos que eles eram mais ricos que os reis. Os reis estavam endividados com o papado. O papado, ele tinha exército, ele organizava guerras, conquistas. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Bom, o historiador prossegue. Rituais envolvendo certos encantamentos e palavras mágicas, comer ou exibir certos tipos de vegetais, realizar certos atos ou usar certos tipos de talismãs, todas práticas pagãs com uma longa história, continuaram a ser praticadas ao mesmo tempo em que se ia à igreja. Veneravam-se santos, rezavam-se orações cristãs e atos de contrição e se confessava. Ou seja, o que esse historiador está falando não é novidade. Por exemplo, você pode pesquisar na internet, o Papa Francisco, pesquisa assim, será que Papa Francisco usará símbolos celtas? Porque ele foi na Irlanda, exatamente nessa região bárbara, onde estão se passando esses problemas, né? E os símbolos celtas são símbolos espíritas. Aí colocaram essa pergunta, será que o Papa Francisco vai usar aqueles símbolos pagãos espíritas? Aí você pode pesquisar depois o resultado. Claro, ele foi lá, usou esses símbolos. Esse paganismo, isso é natural na história da Igreja Católica. Não existe essa de ser, não, são casos esporádicos, não. Isso é natural. A liderança católica, quando eles adotaram o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos, eles se tornaram pagãos. Essa igreja aqui de Roma, de Constantinopla, de Alexandria, ela é toda pagã. A verdadeira igreja de Jesus está onde? São as igrejas anabatistas. Só que ela conseguiu convencer na história, em todos os países do mundo, todo mundo conta a história como se a Igreja Católica fosse a verdadeira igreja, como se fosse o cristianismo. Até alguns evangélicos estão acreditando nisso, né? Mas isso não tem chance de ser verdade. Isso não tem chance de ser verdade, não tem como. Desde que ela adotou o paganismo, ela deixa de ser Igreja de Jesus. É igual eu falei de um pastor da Assembleia de Deus, era da Assembleia de Deus, está no YouTube, é público, né? Ele diz que voltou para a Igreja Católica. Não? Na verdade, ele continua pastoreando uma igreja, só que ele tem uma imagem de Maria no púlpito.
E ele fala, nós saímos da igreja católica, ela é a nossa igreja mãe. Ou seja, ele foi enganado. Porque se ela fosse realmente a igreja mãe, aí eu concordaria com ele, teria que voltar. Só que, na verdade, ela não é a igreja mãe. Só que ela dominou o conhecimento na história. E o que ela fez com o conhecimento? Ela foi controlando, procurando destruir o máximo as obras sobre as outras igrejas, dizendo que matar essas igrejas era necessário, só que ela não conseguiu destruir todas. A questão é exatamente essa, ela não conseguiu destruir todas. E hoje nós podemos dizer que sempre existiu uma igreja de Jesus verdadeira.